Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 24 de abril de 2025 e nós vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, hoje nós estamos ainda na nossa terceira revisão, hoje é a nossa quarta lição da revisão. Vamos revisar as ideias, as lições 97 e 98, eu sou espírito e vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Eu sou espírito, eu sou o Filho de Deus. Nenhum corpo pode conter o meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser minha função se não aceitar o Verbo de Deus que me criou quanto ao que sou e serei para sempre, né? Porque a minha natureza verdadeira, ela é imutável, né? Para a hora, eu sou espírito, para a meia hora, vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. Então, muito bem, gente. Não vou me alongar aqui na revisão. Acho que essas frases, né, que Jesus adiciona nas revisões, elas também nos são muito úteis e servem como uma breve lembrança do significado verdadeiro, né, metafísico da lição, né? Eu sou o Filho de Deus, nenhum corpo pode conter o meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Para eu sou espírito e vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser a minha função se não aceitar o Verbo de Deus, que me criou quanto ao que sou e serei para sempre. O que é aceitar o Verbo de Deus? É operar na mente certa, né? Porque é apenas na mente certa que estão os pensamentos que eu compartilho com Deus, que estão os pensamentos, que está o Verbo de Deus, né? Então, quando eu aceito a minha parte no plano de Deus para a salvação, eu estou dizendo assim, eu apenas escolho pensar com a minha mente certa, né? Eu apenas escolho pensar com a minha mente certa, né? Basicamente essa é a ideia, né? E eu me lembro que eu sou espírito, eu me lembro de que eu sou espírito, né? E quando eu me lembro de quem eu sou, eu já estou aceitando a minha parte no plano de Deus para a salvação, né? A minha natureza verdadeira, a minha verdadeira identidade, ela se projeta como mente na minha mente certa. E em todos os momentos eu faço essa escolha, né? Na verdade, a gente tem falado aqui, principalmente do ano passado para cá, a gente tem falado bastante desse processo, né? Pelo qual o planeta está passando, esse processo ascensional, né? E eu acho que nesse momento está acontecendo uma coisa muito legal, né? A humanidade está aprendendo. Digam para mim depois nos comentários se vocês concordam com esse ponto de vista, porque isso é muito importante para mim. Eu acho assim, a humanidade está aprendendo a ver que o mal não está fora, né? Então não existe essa coisa da dualidade. Essa coisa da dualidade bem e mal projetado do lado de fora, ela é ilusória, né? Ela é uma maneira de nós permanecermos no nosso infantilismo, né? Na mente do ego, na mente do macaco, né? Como dizem os orientais, na mente do macaco, né? Então, quando a gente vai amadurecendo, nós vamos vendo que todo esse mal entre aspas, tá? Mal com L, tá? O oposto de bem é mal com L e o oposto de bom é mal com U, tá bom? Eu vejo todo esse mal, entre aspas, projetado do lado de fora e eu entendo que eu tenho inimigos. Eu tenho pessoas querendo me prejudicar. As pessoas estão contra mim. Eu sou uma vítima do mundo que vejo. E aí eu começo a perceber, no meu processo de amadurecimento espiritual,
que esse mal que está sendo projetado, ele na verdade estava dentro de mim. E aí eu me lembro de que eu posso escolher novamente. Então, a cada minuto, a cada momento da minha vida, a cada hora, a cada dia, eu faço uma escolha. Eu vou escolher o bem, eu vou escolher o bem, vibrar no bem, ou eu vou escolher vibrar no mal. Vocês entendem isso? É uma escolha. E aí, à medida em que eu escolho vibrar no bem, eu estou projetando coisas boas no mundo. Então, eu estou limpando o mal do mundo. Vocês conseguem entender isso? Esse é o momento pelo qual a humanidade está passando agora. Pelo menos para nós que estamos engajados nessa aventura, né? Para nós que estamos engajados nessa aventura do autoconhecimento, da expansão de consciência, esse é o momento pelo qual nós estamos passando. Que momento é esse? Eu estou vendo de que forma eu crio coisas ruins na minha vida. E ao criar, acabo me sintonizando com elas e multiplicando-as nessa criação equivocada. Então, o que Jesus nos ensina no curso? A cada momento eu posso escolher novamente, eu posso escolher vibrar numa nova frequência, né? Ontem eu estava conversando isso com uma amiga, né? No momento em que eu escolho amar os meus inimigos, vejam isso, amar os meus inimigos, lembrando que é sempre perdoar dentro e combater fora. Mas dentro eu estou amando os meus inimigos, né? Inimigos entre aspas, assim como Jesus nos ensinou. Vocês percebem que eu estou neutralizando uma guerra em potencial? O conflito vai acabar em mim. Como dizia o Chico Xavier, a fofoca vai acabar em mim. Ok? Vai ter um ponto final. Talvez eu tenha que ter ações do lado de fora. E isso é um fato. Eu posso ter que ter ações do lado de fora, né? Se alguém, sei lá, roubou alguma coisa minha, o sócio deu um desfalque na empresa, eu vou processá-lo. Eu vou correr atrás dos meus direitos, mas não é esse o ponto. O ponto é a escolha que eu estou fazendo aqui e agora. O que eu estou escolhendo? O que eu estou escolhendo nos meus relacionamentos? O que eu estou escolhendo no meu ambiente de trabalho? O que eu estou escolhendo nos meus relacionamentos amorosos, nos meus relacionamentos com os meus familiares? O que eu estou escolhendo? Gente, da aceitação, eu sempre falo para vocês que se a tríade ímpia é pecado, vergonha no passado, culpa no presente e medo do futuro, a tríade santa é aceitação do passado, perdão no momento presente e no momento em que eu perdoar eu terei gratidão no futuro, né? Então, a aceitação da realidade do outro que se relaciona comigo me traz a possibilidade de respeitá-lo. A aceitação da realidade do outro, do ponto em que o outro se encontra, do nível de consciência que o outro tem e do meu também, porque eu posso me ver tendo uma atitude muito desagradável, muito infantil, e aí eu vou falar assim, poxa, eu quero repetir isso? Eu quero repetir isso? Não, eu não quero. Ok? Eu não quero. Então, a aceitação do ponto em que o outro está pode me ajudar a desenvolver um grande respeito por ele, mesmo que eu não concorde com a atitude dele. E mesmo que eu precise entrar num confronto de ideias, de pontos de vista com ele. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Talvez isso para vocês esteja ficando mais claro à medida em que vocês avançam no estudo de um curso em milagres. Mas um péssimo hábito que nós temos, talvez o pior deles, já falamos muito disso aqui, hoje eu vou simplesmente falar de uma forma um pouco diferente. Talvez o pior hábito que nós tenhamos seja justamente achar que nós temos que mudar o outro. E que nós temos o direito de mudar o outro.
ok? Se eu pego hoje um delinquente, uma pessoa que rouba, mata, estupra, e eu coloco essa pessoa numa prisão, ela vai a julgamento, se entende, se consegue provar a sua responsabilidade, e ela vai para uma prisão, vamos dizer que essa prisão seja uma prisão legal, tá? Não é o caso das prisões brasileiras, mas vamos imaginar que essa pessoa tenha acesso a uma prisão que realmente vai se ocupar da reabilitação dessa pessoa, né? Vamos imaginar que realmente isso ocorra. Essa pessoa, ela vai passar por uma correção. E essa correção provavelmente vai transformá-la. Mas foram as forças da vida que levaram ela a isso. Porque se eu ficar achando que eu vou mudar a natureza do outro, isso é no mínimo fantasioso e no máximo uma ideia extremamente arrogante. Conseguem entender o que eu tô falando? No mínimo isso é uma falácia. No máximo isso é extremamente arrogante. Todos nós já passamos por esses estágios de consciência. Todos nós. Às vezes vocês já devem ter tido uma experiência assim na vida de vocês. Às vezes você passa anos falando uma coisa para uma pessoa. Anos. E essa pessoa diz que você está errado ou errada. Um belo dia essa pessoa tem um despertar, ela vai fazer exatamente o que você falava para ela e as coisas começam a dar certo. E aí você, virginianamente, chega para essa pessoa e fala assim: eu te disse, eu não te disse? Tá, mas aquela pessoa precisou daquele tempo para enxergar o que talvez seja fácil para você enxergar hoje. E nós precisamos respeitar isso no outro. Por isso que é muito importante o conceito do desligamento emocional. O conceito da distância saudável. Se as atitudes dessa pessoa estão me fazendo mal, ou se as atitudes dessa pessoa estão fazendo mal a ela, e eu estou sofrendo porque estou vendo sofrer, então cabe a mim eu me afastar. Se eu já conversei com essa pessoa, se essa pessoa não quer mudar, se ela acha que tá tudo bem com a vida dela, muito bem. A ignorância, gente, é a única doença da qual o ser humano pode sofrer. E um curso em milagres é um tratado anti-ignorância. Um curso em milagres foi feito para nos tirar da nossa ignorância, dessa mente tridimensional, dessa mente egóica, dessa mente do macaco. Mas, às vezes a pessoa ainda não está pronta. E talvez, eu tenho uma má notícia para vocês. Talvez essa pessoa não esteja pronta nesta encarnação. Como essa pessoa não consegue te entender, ela vai se sentir atacada. Essa pessoa não consegue te entender. Você explica e o nível de consciência dela não é minimamente suficiente para que ela possa te entender. Então ela vai se sentir atacada. A pessoa pode até achar que você tem alguma intenção escusa, que você está tentando destruí-la. Então uma outra dica que eu dou para vocês: ajude apenas se a sua ajuda for solicitada. Aconselhe apenas se a outra pessoa pedir o seu conselho. Fale apenas se a outra pessoa lhe perguntar. É difícil? É difícil. É bem desafiador. É bastante desafiador. Mas nós temos que treinar, tá? Especialmente nós mulheres. Esse hábito de querer controlar o outro, transformar o outro naquilo que a gente queria que ele fosse. E na verdade esse é um ato egoísta, porque eu não tô nem preocupada com o bem-estar do outro. Eu tô preocupada com o meu mal-estar quando ele não é o que eu acho que ele tinha que ser. É um vício mais caracteristicamente feminino. Fiquemos de olho, tá? Hoje a gente tem um texto bem bacana aqui da Melody Beat, da Linguagem da Liberdade, e é sobre o trabalho, tá?
O título é Lições no Trabalho. Muitas vezes as lições espirituais e de recuperação que aprendemos no trabalho refletem as lições que aprendemos em outras áreas de nossas vidas. Muitas vezes os sistemas que nos atraem em nossas vidas profissionais são similares aos sistemas nos quais estamos vivendo e amando. Muitas vezes eles são extremamente semelhantes aos ambientes da nossa infância, né? Era muito engraçado, porque especialmente no meu antigo trabalho, eu encontrei o meu sistema familiar infantil exatamente igual, só que disfarçado, né? Eu encontrei papai, eu encontrei mamãe, eu encontrei a minha irmã, todo mundo lá, cada um desempenhando o seu papel. Muitas vezes, estamos pouco a pouco aprendendo a confiar em nós mesmos no trabalho e em casa. Estamos pouco a pouco aprendendo a cuidar de nós mesmos no trabalho e em casa. Estamos pouco a pouco descobrindo os limites e a autoconfiança, superando o medo e lidando com as emoções. Se procurarmos em nossa carreira pessoal, provavelmente descobriremos que ela era um espelho dos nossos problemas, perfeito, de nosso crescimento, e provavelmente agora também o é. Por hoje podemos acreditar que estamos exatamente onde precisamos estar, em casa e no trabalho. Ok? Por hoje podemos acreditar que estamos exatamente onde precisamos estar, em casa e no trabalho. A oração. Hoje aceitarei minhas presentes circunstâncias no trabalho. Refletirei sobre se tudo o que estou aprendendo em minha vida se aplica ao que estou aprendendo quanto ao meu trabalho. E, se não souber, dispor-me-ei a entregar-me até que isso se torne claro. Deus, ajude-me a aceitar o trabalho que me foi dado hoje. Ajude-me a estar disponível e a aprender o que preciso aprender. Ajude-me a confiar que isso poderá ser e será bom. Bom, esse texto aqui me lembra aquela oração que a gente leu aí há alguns dias, do livrinho Minhas Orações, do mestre Masaharu Taniguchi, que deveria estar aqui à minha volta, mas não o vejo, né? Porque a minha assistente Hilda Furacão já passou por aqui, né? Então, o que ele diz lá? Eu posso ler para vocês aqui. Ele diz que no momento em que eu me graduar nesse meu trabalho, eu estarei pronto ou pronta para ir para um outro trabalho melhor, né? Então eu posso pedir a Deus que me ajude a aprender todas as lições que eu tenho para aprender no meu trabalho atual, não posso? Outro dia eu estava conversando com uma aluna, eu não vou aqui dar muitos detalhes porque eu não pedi autorização a ela para contar a história dela. Mas ela recebeu uma ordem. Ela é gerente ela é dona de um estabelecimento comercial e ela recebeu uma orientação da fiscalização da área dela de que ela teria que passar por alguns cursos de atualização, tá? E no início ela falou que estava um pouco relutante, que era uma coisa que ela já estava procrastinando, etc. E aí que ela entrou lá em meditação, foi conversar com o Divino Espírito Santo e a orientação foi: vá, faça o seu treinamento. Então ela parou de procrastinar e foi lá e marcou o treinamento dela de atualização, né? Então vocês vejam que exemplo interessante. Pode parecer um pouco tolo. Não, mas que bobagem, esse era o problema dela? Bom, primeira coisa, não nos cabe a gente julgar o que é o problema para o outro, né? Pra gente pode não ser, para o outro pode ser. De repente um problema que é grande para mim pode ser pequeno para você e vice-versa. Então, às vezes, como é que se diz? A ação que o universo está nos pedindo, ela é muito simples. Ela é muito pequena. A ação. E nós procrastinamos. Aquela ação, aquela atitude que é necessário que tenhamos
aquela conversa com o chefe, aquele curso de aperfeiçoamento, aquele afastamento que a gente precisa colocar de repente num colega de trabalho que a gente já viu que não tem a mesma maneira de pensar da gente, né? Eu acho que nós brasileiros, nós temos um defeito grande. Aliás, dois. O primeiro é que nós misturamos muito as nossas vidas pessoais com as nossas vidas profissionais. E isso não é bom. Nós precisamos aprender a fazer uma separação. E o segundo, por conta do primeiro, que é muito o jeito de ser do brasileiro, nós levamos as coisas para o lado pessoal. Então, como é ter um retorno de um trabalho que você fez e não levar para o lado pessoal? Como é você ouvir uma crítica ao seu trabalho e entender que aquilo não é uma crítica à sua pessoa? E aí tem uma pegadinha. Às vezes, a própria chefia não sabe te dar um retorno. Então, em vez dela falar com você sobre o seu trabalho, ela fala com você sobre a sua pessoa. Mas não é o ponto, aquilo não é sobre mim. É sobre algo no desempenho do nosso trabalho, né? Aí ela cita um texto aqui, eu já vou ler o livro, o Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior. Ela cita um texto do capítulo 3. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Olha que interessante. O que é corrigir o erro de baixo para cima? É aquilo que o Dr. Kenneth Wapnick nos chama a atenção nos livros dele, sempre. Nós pegamos as nossas ilusões e levamos a verdade do Cristo. Nós não pegamos a verdade do Cristo e trazemos as nossas ilusões. Por isso que é de baixo para cima. É bottom up, como a gente costuma dizer. Tá? Então, olha só. Eu pego as minhas ilusões, eu pego as minhas fraquezas, eu pego os meus vícios, eu pego os meus defeitos de caráter e eu levo para Deus. E eu falo, meu Deus, por favor, corrija a minha mente, por favor, me ajude. Tem um monte de coisas aqui que eu sei que eu ainda tenho que aprender, né? E vocês vão lembrar da oração, amanhã eu pego o livro e a gente lê a oração de novo, porque aquela oração é preciosa, né? Vocês vão se lembrar que ele diz assim, enquanto eu estiver nesse emprego, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer tudo com muito esmero. Não tem inimigos aqui no meu trabalho, todas as pessoas me amam, todas as pessoas me apreciam, eu amo e aprecio a todas as pessoas. Será que eu estou criando inimigos no meu trabalho? Por que eu estou criando inimigos? Por que eu estou criando inimizades? Aí eu vou dar um interessante ponto de vista para vocês que talvez sirva para alguns de vocês. Sirva para alguns. Ontem eu fiz um trabalho com um grupo de alunos para a gente aumentar os nossos níveis de merecimento. O nosso sentido de alto valor, porque se eu sinto que eu valho muito, eu sinto que eu mereço muito. Então, às vezes, você cria inimizades no seu trabalho porque você não acredita no seu valor, porque você tem medo do seu próprio poder, porque você tem medo da sua própria luz, porque você tem medo de brilhar e você pensa, nossa, quem eu penso que eu sou? Claro que essas são histórias que vieram lá da nossa família, né? Lá da nossa infância. A gente já trabalhou isso com a cura da criança interior, né? Não é mesmo? Você já pensou nisso?
que talvez estejam aparecendo hoje obstáculos no seu trabalho porque você tem medo do seu próprio poder e da sua própria capacidade e você não se autoriza a ir adiante? Você já pensou nisso? E aí você faz, de repente você é aquele funcionário que faz tudo bonitinho, você é dedicado, você é pontual, você se compromete, aí vem alguém e puxa o teu tapete? Você já passou por isso? Talvez, gente, esteja na hora de a gente treinar aquilo que a Marianne Williamson fala, né? Nós não temos medo da nossa escuridão, nós temos medo é da nossa luz, né? Quem você pensa que é? Você ouviu quando era pequeno? Quem você pensa que é? Você já pensou nisso? Claro que pode ser outra coisa. De repente você é uma pessoa briguenta que fica criando problema com todo mundo, né? E aí eu acho que uma dica legal é a gente se portar com profissionalismo no trabalho. A gente deixar a vida pessoal do lado de fora. A gente ser profissional. Por exemplo, eu não gosto de um determinado colega. Tá, mas eu vou trabalhar bem com ele e eu vou ser profissional. E eu vou tentar enxergar nesse meu colega as virtudes, as qualidades que ele tem. E eu vou pedir ao Cristo para me mostrar a imagem verdadeira daquela pessoa, né? Eu já tive 2 chefes assim em cima do chefe imediato. Já tive 2, dois não, 3, que as pessoas falavam assim: nossa, essa pessoa é muito difícil de se lidar. E eu lidava muito bem com essas pessoas. Eu lidei muito bem com essas pessoas. Por quê? Porque tem alguma coisa na sua energia que não entra em embate com a energia daquela pessoa, né? Então a gente tem que examinar, né? Por que a minha energia está entrando em conflito com a energia dessa pessoa? Qual é o ruído que está acontecendo aqui? E claro que as respostas podem ser múltiplas. Então o que eu vou fazer? Meu Divino Espírito Santo, me mostra o que está rolando aqui? Me mostra, por favor, a verdade a respeito dessa situação? Eu quero saber. Me mostra, por favor, onde eu estou errando e onde eu posso melhorar. Me mostre, por favor, onde eu estou me desvalorizando e estou atraindo uma energia de conflito pelo simples fato de que ainda não sou capaz de me valorizar. Ok? Ok? Fiquem com isso em mente. Isso é importante. Me contem nos comentários o que esses comentários que eu acabei de fazer com vocês despertaram em vocês. Gente, o trabalho é uma parte muito importante da vida de uma pessoa. Mesmo que você, digamos assim, tenha a sorte de ter um marido que sustenta você e você não tem necessidade de trabalhar, você pode viver bem com conforto e não trabalhar, com certeza você tem a necessidade de ser útil. E você trabalha, você faz alguma coisa, você faz um trabalho voluntário, você ajuda com alguma coisa, você tem um emprego de meio expediente. Todos nós queremos ser úteis, todos nós, essa é uma das 5 necessidades básicas do ser humano, ser útil. Todos nós queremos ver algum produto nosso, alguma coisa que nós criamos, ser entregue e fazer a diferença no mundo. Não queremos? Quando você faz um bolo, vamos supor que você seja uma cozinheira. Você faz um bolo. Tem coisa mais gostosa do que bolo da tarde, aquele bolo bem simplesinho pra gente tomar com café, um bolo de fubá? Tem coisa mais maravilhosa? Você faz aquele bolo. No mínimo, você vai ficar muito feliz vendo o prazer que as pessoas a quem você servir aquele bolo vão sentir. Você enfeitou o dia daquelas pessoas. Você tornou o dia daquelas pessoas muito melhor. Não foi? Essa é uma necessidade do ser humano.
O que eu crio, o que eu entrego só pode ser criado e entregue por mim. A pessoa pode até chegar aqui no canal e querer me imitar. Vai sair esquisito. Vai sair uma paródia. Eu tive uma professora de um curso em milagres durante quase 10 anos. Os fundamentos do que eu aprendi com ela. Em muitas coisas, no meu interessante ponto de vista, nós temos semelhanças. Em outras, nós somos absolutamente diferentes. E ela é maravilhosa. E existem outros maravilhosos. E cada um tem o seu jeito, não é? Cada um tem o seu jeito de ensinar. Cada um tem o seu jeito de cozinhar. Cada um tem o seu jeito de dirigir. E podem ser jeitos diferentes e maravilhosos. A sua entrega, o produto que sai de você é único. Ele sai com a tua impressão digital. Ele sai com o teu DNA. Ele é seu. Ele é só seu. E como diz a minha professora de Theta Healing, você vai atrair as pessoas que precisam de você. Não as pessoas que precisam do seu vizinho. Não tente ser o seu vizinho. Eu nunca tentei ser a minha professora. Nunca tentei. Apesar de que eu sempre achei ela nada menos do que maravilhosa, estupenda, como eu digo para vocês. Eu tenho um aluno que fala para mim, eu aprendi o significado da palavra estupendo com você. Que legal. Mas eu nunca tentei imitá-la. Ah, ela não te inspirou? Nossa, me inspirou muito. Mas eu nunca tentei imitá-la. Nunca. Seja você. O seu você é suficiente. Ofereça-se no seu trabalho, na sua criação, naquilo que vem de você. É o suficiente. E é muito bom. E com o treino vai ficar maravilhoso, estupendo, tá bom? Vamos à leitura aqui do início do livro. Ou do início do capítulo 5. Bloqueio à inteligência espiritual, número 3. Olha, nem sabia exatamente do que eu estava falando hoje, né? Da coisa de você se sentir bom bastante e se autorizar a ir além. A necessidade de se auto-sabotar. Joe é o presidente, eu não sei aqui se é homem ou mulher, tá? É mulher. Joe deve ser Joanne, é a presidente e CEO de um banco regional que foi duramente afetado durante a recessão. Após anos de um período aí de cessar de lucros, né? Um fio de pequenos rendimentos forçou-a a fazer demissões em massa, né? Ainda que temporárias, incluindo a demissão do seu próprio padrasto. E o que aconteceu, né? Isso não apenas desmoralizou, né, o grupo de pessoas que permaneceu, mas também fez com que ela ganhasse um apelido, aí um apelido jocoso, né? De aquela senhora que manda todo mundo embora no escritório. Publicamente, Joe tentou manter uma expressão corajosa para, no mínimo, convencer os credores, mas por trás das portas fechadas, ela seriamente duvidava da sua capacidade de lidar com o estresse e com as demandas da sua posição. Como se isso não fosse ruim o suficiente, o colegiado de diretores começou a se voltar contra ela.
Havia particularmente uma pessoa que realmente queria que eu fosse despedida. Ela me disse, a autora, né, tá contando aí o caso de uma cliente. Ele dizia as coisas mais terríveis na frente de todos. Coisas que ainda são muito dolorosas para mim repetir. Após um encontro durante o qual esse membro, né, da diretoria, ele estava lá presente. Só um minuto, gente. Só um minuto. Aqui eu peguei a tradução que eu tava me faltando, tá? Ela ganhou o apelido de Senhora do Machado, né? Que cortava as pessoas, cortava as cabeças dos funcionários. Após uma reunião, né? Na qual esse membro da diretoria, vamos chamá-lo de Larry, estava especialmente brutal, agia de uma forma especialmente brutal, Joe me perguntou o que ela deveria fazer. E eu... Gente, é chocante o que eu estou lendo aqui. Parece que eu estou lendo para mim, eu não estou lendo para vocês, eu estou lendo para mim, tá? Mas felizmente eu já estou cascuda, né? Eu até já dou aula, então o que ela aconselhou a Joe a fazer eu já estou fazendo há um tempão. Aí ela aconselhou a Joe, ore pela felicidade dele. O olhar de pura náusea na face de Joe disse tudo. Você deve estar de sacanagem comigo, você deve estar brincando comigo. Ela respondeu, eu nunca poderia fazer isso. Eu nunca poderia fazer isso. Eu paro aqui porque eu não posso continuar. A próxima sessão é bem grande e eu me estendi aqui nas minhas preleções. Então, como é isso? É o que Jesus falou. Ame o seu inimigo. Ame o seu inimigo. Você tem que amar o seu inimigo. Veja bem, você vai combater o seu inimigo fora, mas por dentro você está orando pela felicidade dele. Isso é que é dar a outra face. Vocês realmente acham que Jesus, pelo que a gente lê na Bíblia e nos evangelhos apócrifos, que ele era um banana, gente? Vocês acham que ele era um banana? Vocês sabem qual é a energia que eu sinto? Isso é muito pessoal, isso é a minha opinião. Sabe qual é a energia que eu sinto quando eu me conecto com Jesus? Talvez seja essa energia do Netuno em Áries. Um guerreiro espiritual. Jesus era um guerreiro. Apenas a presença dele era suficiente para silenciar os que estavam à sua volta. Mas ele tinha essa energia do sagrado masculino, da assertividade, da autoconfiança, do poder pessoal. Vocês acham realmente que ele era um banana? Vocês acham que quando ele diz pra gente ame os seus inimigos, ele tá dizendo pro outro vir aprontar com você e você vai ficar de sorrisinho pra ele? Não, gente. Essa é a interpretação do ego. Que, aliás, é de doer, né? Quando alguém chega e me fala isso, nossa, eu fico desesperada. Não é isso. Não vamos mal interpretar as palavras e as ações do homem. A chave aqui é perdoe o inimigo dentro, inimigo com todas as aspas possíveis. Perdoe o inimigo dentro e combata o inimigo fora. Dentro, você está orando pela felicidade do cidadão. Fora, você está tomando as medidas necessárias. Todas elas. Tá bom? Eu tenho que terminar, infelizmente. Amanhã a gente vai continuar essa aula falando disso. Se você concorda ou discorda de mim, me conte nos comentários, tá bom? Peço a você o seu joinha, é importante para mim. A lição 114, eu sou o espírito,
Eu sou o Filho de Deus, nenhum corpo pode conter o meu espírito, nem me impor uma limitação que Deus não criou. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. O que pode ser a minha função se não aceitar o Verbo de Deus, que me criou quanto ao que eu sou e serei para sempre? Eu sou espírito. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. E quando a gente age de forma impessoal também. A gente faz o que tem que ser feito, sem a menor intenção de prejudicar o outro. Tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.